E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de Josué. É uma daquelas narrativas épicas, sabe? Cheia de liderança, uma fé impressionante. É a saga de um homem que teve que assumir o lugar de uma verdadeira lenda para guiar uma nação inteira na conquista do seu próprio destino. O ponto de partida? A tão sonhada Terra Prometida. E para a gente entender essa história direito, vamos começar pelo nome, porque o nome aqui diz muito. Em hebraico, Josué é Yehoshua, que quer dizer literalmente o Senhor salva. O mais fascinante é que a forma curta desse nome, Yeshua, é exatamente o nome hebraico para Jesus. Então, desde o comecinho, a própria identidade do Josué já aponta para o tema central de toda a sua jornada, a salvação. Bom, o nosso roteiro de hoje vai seguir 4 grandes momentos. Primeiro, como Josué se tornou líder. Depois, a incrível conquista de Canaã. Em seguida, o baita desafio que foi dividir essa terra. E, por fim, o legado que ele deixou. Então, vamos lá. A história começa num dos momentos mais críticos que Israel já tinha vivido. A nação inteira está de luto porque o líder lendário deles, Moisés, acabou de morrer. O futuro? Uma completa interrogação. A cena é de pura tensão. Imagina só, 40 anos no deserto finalmente acabaram. Mas agora o povo está ali, acampado na beira do Rio Jordão, olhando para o maior desafio que eles já enfrentaram. Uma terra cheia de cidades com muralhas gigantes e inimigos que pareciam invencíveis. E o único líder que eles conheceram a vida inteira, Moisés, se foi. Dava para sentir o medo e a incerteza no ar. E é nesse vácuo de poder, nesse momento de crise, que Deus fala direto com Josué. A ordem que ele recebe não é um plano de batalha cheio de detalhes, mas um comando direto para o coração. Seja forte e corajoso. A promessa de que a mesma presença divina que esteve com Moisés estaria com ele, bom, isso se tornou a base de toda a liderança de Josué. Mas olha, essa coragem dele não surgiu do nada não. Anos antes, o caráter de Josué já tinha sido colocado à prova. De 2 espiões que foram enviados para Canaã, 10 voltaram apavorados, falando de gigantes, de derrota certa. Só 2, Josué e Caleb, olharam para a mesma terra e trouxeram um relatório de fé. Eles não fingiram que não tinha desafio, mas o foco deles estava na promessa de Deus. Essa mentalidade é o que definiu ele como líder. E foi com essa fé como sua principal arma que Josué começou uma das campanhas militares mais impressionantes que existem. A conquista de Canaã não foi uma questão de tática convencional, de jeito nenhum. Foi uma questão de obediência radical a estratégias que vinham de Deus. Os primeiríssimos passos da invasão já foram marcados por milagres. Primeiro, os espiões acham uma aliada totalmente inesperada, Raabe, que os esconde porque ela já tinha ouvido falar do poder de Deus. Logo depois, o Rio Jordão, que estava na época da cheia, simplesmente para de correr no momento em que os sacerdotes tocam na água. O povo inteiro atravessa a pé. Cada passo era uma confirmação do que estava por vir. Aí veio o primeiro grande teste, Jericó. E não era só uma cidade, era uma fortaleza, um símbolo do poder dos cananeus. Para os israelitas que cresceram no deserto, aquelas muralhas pareciam impossíveis de derrubar. Conquistar Jericó era fundamental, não só do ponto de vista militar, mas para o moral de todo mundo. E aqui que a coisa fica diferente. O plano de batalha não tem nada a ver com o que se esperava. Nada de arietes, escadas, nada de tática de cerco. A ordem era marchar em silêncio por 6 dias e no 7º tocar as trombetas e gritar. Tenta imaginar o impacto psicológico disso. Não só para os soldados de Josué, mas para o pessoal de Jericó, vendo aquele exército marchando em silêncio absoluto, dia após dia. Era um teste de obediência e uma verdadeira guerra de nervos. E então, o grande momento. Depois de 7 dias, na 7ª volta, Josué dá a ordem. E não é um grito de guerra qualquer, é um grito de fé. É a liberação de uma certeza que foi construída durante uma semana inteira de obediência e silêncio. E as muralhas, aquelas famosas muralhas, simplesmente desmoronaram. A queda de Jericó foi só o começo. A estratégia de Josué se desenrolou em 3 grandes campanhas que varreram a terra. Na campanha do sul, aconteceu aquele evento famoso em que Josué orou e o sol parou no céu, dando tempo para eles garantirem a vitória. Cada campanha ia solidificando o controle de Israel sobre a terra prometida. No final das contas, um número resume a escala dessa conquista: 31. Esse foi o total de reis cananeus derrotados por Josué e o seu exército. Uma vitória completa, que mudou o mapa daquela região para sempre. Mas conquistar era só metade do trabalho.
Com as principais guerras terminadas, o papel de Josué mudou de general para administrador. Agora, o desafio era transformar um acampamento de guerra numa nação de verdade. E essa tarefa era gigantesca. A terra conquistada foi dividida entre as tribos. Algumas porções eram super estratégicas, como o território enorme de Judá no sul, que mais tarde seria o centro do reino. E um detalhe interessante: a tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, não recebeu um pedaço de terra contínuo. Em vez disso, eles ganharam cidades espalhadas por toda a nação, para que pudessem servir a todo o povo e manter a união entre as tribos. É importante a gente lembrar, no entanto, que a conquista não foi total, 100%. Várias áreas e alguns povos não foram dominados. Esses bolsões de resistência se tornariam um problema constante para Israel nas gerações seguintes, levando àquele ciclo de conflitos que a gente vê no livro de Juízes. A paz existia, mas era bem frágil. E isso nos leva à parte final da vida de Josué. Depois de cumprir sua missão, o foco dele se voltou para o futuro espiritual da nação que ele mesmo ajudou a construir. Aos 110 anos de idade, a vida de Josué chega ao fim. Ele viveu o suficiente para ver a promessa de Deus se cumprir, liderando seu povo desde a incerteza da fronteira até o descanso na terra prometida. A morte dele realmente marcou o fim de uma era heróica. No seu discurso de despedida, Josué não fica falando das próprias conquistas. Pelo contrário, ele reúne todo o povo e faz eles se lembrarem da jornada. Ele reconta como Deus os tirou do Egito, como os sustentou no deserto e lhes deu a vitória em Canaã. Foi uma forma poderosa de lembrar que a existência deles como nação era um ato da fidelidade de Deus. E então, ele faz a sua declaração mais famosa. Ele coloca uma escolha diante do povo, mas deixa sua própria decisão totalmente clara, sem nenhuma dúvida. Quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. É a declaração de um líder cuja vida inteira foi um testemunho dessa escolha. E é assim que a história de Josué termina, não com um ponto final, mas com um desafio. A escolha que ele apresentou àquela nação continua ecoando até hoje. Afinal, uma história que começa com um nome que significa "O Senhor salva", termina com uma pergunta sobre quem cada um vai escolher como seu salvador. Uma pergunta que até hoje continua exigindo uma resposta.